Nesta rodada, batemos o recorde de lesões. E alguns times dando adeus à temporada. Mas tivemos um jogador perfeito. E uma defesa também. Eu sou o Thiago Zumac. Eu sou Neymar Souza Maia. E aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá, audiência mais bonita da NFL. Sejam bem-vindos ao episódio 14 do Zona Neutra, o seu programa semanal de NFL. E aqui no Zona Neutra, a gente, bem, em primeiro lugar, voltamos ao estúdio. Semana passada nós fizemos o nosso primeiro programa online. O primeiro programa ao vivo. E foi muito legal a interação com o público, o pessoal comentando no chat, a gente respondendo live. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a qualidade, quando a gente executou ali live, não foi muito boa porque estávamos distantes e não temos nas nossas casas, né, Neymar, os melhores equipamentos, como nós temos aqui na Rádio Mix de Blumenau, equipamentos profissionais para gravar o programa. Então a gente volta para o estúdio, a gente volta a fazer o Zona Neutra da forma que a gente consegue entregar a melhor qualidade para você. Passando isso, fazendo esse disclaimer aqui da nosso programa ao vivo semana passada e o programa gravado novamente agora essa semana, eu queria comentar um pouquinho do que aconteceu semana passada. Uma rodada com muitos jogos emocionantes e essa semana não foi diferente. Nós tivemos jogos com várias vitórias. A gente teve jogo que... Várias viradas. Várias viradas, obrigado, Neymar. Várias viradas. O jogo teve uma vitória, só pra constar. A gente teve várias viradas, lesões que vão impactar muito sério em alguns times aí durante a temporada, snaps, último snap do jogo contando pra vitória, ou seja, negócios assim extremamente emocionantes e jogadores beirando a perfeição, ou melhor, sendo perfeitos, Neymar. O que tu acha dessa rodada? Essa rodada foi uma rodada bastante complicada, onde realmente existiram muitas lesões. Com relação ao tempo acabando e o jogo sendo definido, desse ano eu acho que foi a maior. Por sentimento, eu não fui olhar números com relação a isso, mas na janela de 3 horas da tarde dos jogos, realmente tinham 4 ou 5 jogos encerrando e a gente com as TVs e os computadores migrando de um jogo para o outro, além do Red Zone, para poder ver de fato os jogos um por um acabando. Vai dar, não deu. Vai dar, virou! E aí por diante. Então realmente foi uma rodada muito legal nesse sentido. E se por acaso você é uma pessoa que está começando a curtir a NFL agora, você talvez não tenha entendido o que o Neymar quis dizer em relação ao Red Zone. E aí vai uma explicação muito rápida aqui. Existe uma assinatura que a gente faz aqui no Brasil com uma rede específica, que é a DAZN, depende como o pessoal prefere chamar, em que você pode assinar o Game Pass. O Game Pass é o aplicativo de futebol americano. Aplicativo que passa todos os jogos oficial da NFL. E dentro do Game Pass existe uma opção em que é o Red Zone. O Red Zone é você ver todos os touchdowns de todos os jogos. Ou seja, o time tá no ataque, ele vai para aquele jogo. Aí ele perdeu a bola, ou ele pontuou, troca pro próximo time que tá mais próximo de pontuar, que troca pro próximo time. E assim você vai vendo todas as jogadas, toda a ação de todos os jogos durante a rodada. Então muita gente prefere assistir NFL só pelo Red Zone, em vez de ver o jogo inteiro dos times. Não só as pontuações, mas as jogadas importantes, se tiver turnover, se tiver big play, se tiver qualquer jogada do gênero, o The Zone mostra, o Red Zone mostra. E a ESPN, desde o ano passado, para quem assina também um pacote premium deles, enfim, ou de TV a cabo, também tem o Red Zone. Só que o que acontece? Que bom que tem, é excelente, para quem não tem o The Zone, não tem o aplicativo, consegue assistir o Red Zone. Porém, na ESPN existe uma narração feita do que se está vendo. Então aparece alguém fazendo touchdown, legal, touchdown do Metcalf, por exemplo, touchdown de quem for. Enquanto o original, o Red Zone americano, eles têm tudo com ponto já, então antes de vir a imagem na tela, ele já sabe o que vai acontecer, ele já vai narrando. Fica mais orgânico, fica mais gostoso. Só para constar, como eu assisto com o Red Zone numa tela principal, com o som do Red Zone, e todos os outros jogos plausíveis, né? Também não tem umas 10 telas extras, mesmo porque não dá para acompanhar quando a gente tentou fazer. Então todos os outros jogos daí sem som aparecendo para ver ao vivo. Mas o bom é que o Red Zone te chama a atenção para alguns lances. Exatamente, o Red Zone não deixa você perder as jogadas mais importantes da rodada. Então, para quem gosta de acompanhar a NFL, para quem está começando
começando a acompanhar a NFL, fica uma dica aí se você quiser, se você não é tão torcedor de um time específico e quiser ver as melhores partes de todos os jogos, o Red Zone é uma boa opção. Até já que nós entramos nesse argumento e como somos torcedores e quem está nos assistindo também gosta da NFL e às vezes tá entrando um pouco mais, eu vou falar como eu assisto NFL hoje, tá? Já mudou da época do Game Pass, que era de uma outra forma e aceitava um número X de dispositivos. Já tentamos esse ano com quase 8 telas, ou seja, dava para ver todos os jogos do primeiro horário. Já tentamos de várias formas. E a forma que hoje eu achei a melhor, para quem queira, tipo, quero assistir da melhor forma possível domingo. Para mim, a melhor forma fica da seguinte forma: uma tela principal com o Red Zone, do DAZN, da NFL, né, o oficial, em inglês. Pô, mas é em inglês, Neymar. Pô, se em inglês pra ti realmente não dá, beleza. Bota o em português, bota o da ESPN. Mas é que eu gosto muito do inglês porque, como eu falei, ele fica mais orgânico. Ele já chama pra jogada antes da jogada acontecer, ele já sabe o que vai acontecer, às vezes, né? Enfim. E, além disso, 3 telas, Zuma. Eu gosto de 3 telas, de preferência, se for para fazer um cenário perfeito, porque eu não assisto sempre no mesmo lugar, 3 telas alinhadas abaixo. Então, num cenário perfeito, uma tela maior em cima e 3 telas grandes o suficiente, mas alinhadas embaixo, para facilitar a tua passada de olho, vamos chamar dessa forma. Então, na primeira janela de jogos, eu escolho os 3 jogos que mais me interessam. E se algum jogo dispara ou perco o interesse ou acontece alguma coisa, eu mudo para outro jogo, ou quando acaba um tempo ou um período, enfim, muda de um jogo para o outro. Mas o grande ponto disso é que normalmente a segunda janela de jogos são 4 jogos. Então aí sim eu não preciso mais do Red Zone e eu boto os 4 jogos nas janelas. Então eu vejo os 4 ao mesmo tempo. E daí a partir do Sunday Night, Monday Night e Thursday Night, daí é uma TV só, então é muito fácil de assistir. Pô, mas eu tenho 6 telas, não dá pra ver com 6? Dá. Já tentei ver com mais. É muito difícil acompanhar. Tu acaba perdendo jogadas. E daí tá ouvindo o Red Zone e touchdown e tal, daí tu olha pra aquela tela e aquilo já é replay. Daí tu já não sabe se é replay porque já aconteceu ou não aconteceu. E daí tu vai pro jogo principal que tá olhando e agora o que se perde? Eu me perco, né? Não que, pelo amor de Deus, pode ter gente aí que consiga acompanhar até mais. Eu gosto de 4 telas. Não, e o legal é que quem tá escutando em casa, seja ali no Spotify ou vendo a gente no YouTube, Cara, o cara pode pensar assim, cara, isso é maluquice, ver 3, 4 jogos ao mesmo tempo, não faz sentido nenhum. Inclusive, a minha noiva, Alex, ela acha que eu sou doente porque eu tô lá em casa vendo mais de uma tela ao mesmo tempo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, gente. Se você joga fantasy, se você gosta de apostas esportivas e se você gosta de NFL sem ser extremamente clubista, ou seja, gosta do esporte como um todo, quando você coloca mais de uma tela, Vai ser um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Vamos lá, então, para o nosso quadro O Que É, ou melhor, Quem É? Quem é? Já vou dar a resposta antes de falar o que é o Denver Broncos. Calma. Tá? Eu trouxe aqui a imagem, quem tá vendo a gente já viu, mas quem tá escutando é o Galvão Bueno abraçado com o Pelé. Isso é um meme muito famoso. O nosso operador de câmera, João, conhece esse meme? Acabou, exatamente. É o meme do acabou. Onde que o Galvão Bueno, quando o Brasil foi campeão em 1994, e o Roberto Baggio erra o pênalti, ele pega o microfone ensandecido e vai: acabou! Acabou! É tetra! Esquece o tetra, foca no acabou. Só não acabou, então não vai ser o Denver Broncos. Não é o Denver Broncos. Porque se fosse o tetra, seria o Denver Broncos, que eu imaginei ser o tetra. Não acabou. Cara, tem muitos acabou, cara. Tem muito time que tá arrombado. Vou chutar o Chargers. Quase, cara, porque o Chargers quase. O Chargers a gente já sabia que ia dar ruim. Então tem um time que acabou mais do que o Chargers, porque não tem nem como voltar. Bengals. Exatamente. Infelizmente, porque o acabou que eu trouxe de meme é feliz, é o Brasil sendo campeão do mundo, e o acabou que eu me refiro é, infelizmente, por causa da lesão do Joe Burrow, a gente pode decretar, Neymar, o final da temporada do Bengals? 100%. E pode passar pro jogo já. Obrigado, João. Porque a gente teve um jogo neste domingo, na quinta-feira passada, desculpa, o Thursday Night, um jogo muito triste, porque é aquele jogo que você ganha, mas você talvez não queria ter ganho. Não, era melhor ter perdido o jogo por 100-0. No caso do Ravens, né? Isso. Porque o Ravens... No caso de ambos. Ambos, né? Exatamente. Joe Burrow se machucou. Há uma discussão na NFL se ele já estava ou não machucado, mas enfim, o que conta é, ele está fora da temporada, e o Mark Andrews, o melhor recebedor disponível do Baltimore Ravens, que já não tem assim um ataque que faz ponto pra caramba, também está fora da temporada. Quanto a isso, eu vou entrar em 2 assuntos antes das lesões. Quanto ao Bengals, a maior discussão hoje que tem na internet é a NFL, não o Neymar. A NFL irá discutir isso, vai abrir o inquérito com o Bengals para ver se o Burrow estava machucado antes do jogo, porque um time tem a obrigação de dizer quando seus jogadores estão machucados, questionáveis, doubtful ou vai para o jogo. E porque
implica em muitos fatores. Os torcedores saberem, apostadores saberem, tem uma grande sequência de situações que eles só querem saber se o cara tá bom ou não tá, e existe uma obrigação do time dizer se o jogador está bom ou não. Isso é o último. Porque assim, gente, só para explicar, tá? Os times fazem um relatório de lesões diariamente, dizendo se o jogador está questionável para o jogo, que é o cara que pode estar com uma pequena lesão, ninguém sabe. Se ele está duvidoso para o jogo, que é uma lesão um pouquinho maior, tá? Que geralmente é uma decisão de última hora que a gente vai ficar sabendo, ou se ele não irá jogar, se ele está fora. 1h30 antes do jogo, né, Mário? Meia hora antes do jogo, do seu jogo, um time tem que soltar o relatório oficial. Vai jogar ou não vai? E isso... Não existe mais questionável double meia hora antes. Ou joga ou não joga. Exatamente. E aí, gente, na NFL, se você tem um jogador tipo o seu quarterback, que é o cara que muda o jogo pra ti, aí você bota dizendo que ele vai jogar e chega lá, durante o jogo você bota ele de lado, aquele negócio todo, poupa, calma aí, esse cara não estava machucado, vocês estão encobrindo uma lesão e explica aí como isso pode impactar. Então, já vou adiantar, não vai impactar em nada, a NFL não vai ter coragem, vou chamar dessa forma, de levar isso pra frente de alguma forma. Por quê? Isso daí não é opinião minha nova, de um comentarista americano que eu acompanhei. Tá, foi visto ele com um protetor na mesma mão que aconteceu a lesão e tal, etc., desembarcando do jogo. Então tinha que ter avisado da lesão. Cara, se ele treinou a semana inteira, treinou full, se ele foi pro jogo, se ele fez o warm-up, se ele aqueceu, ele foi pra primeira campanha, ele meteu uma campanha linda, não foi touchdown, mas foi field goal, fez uma campanha vitoriosa, não sentiu nada, e eventualmente durante o jogo aconteceu uma lesão, o Bengals tem obrigação, ao meu ver e ao ver desse comentarista, não existe uma necessidade do Bengals fazer que existiu uma lesão. Porque de fato não existia. Todos os jogadores podem vir com lesões. Existem algumas obrigatoriedades para que tu coloque o cara como questionável, como doubtful, etc. Por exemplo, Saquon Barkley, em toda a metade da primeira temporada, estava como questionável. E jogou todos os jogos e jogou full, pau na máquina. Mas ele não treinava o primeiro dia da semana, então o time já botava ele como questionável obrigatoriamente. Outro exemplo, jogadores mais velhos. Só me vem na cabeça o Waller agora, que é o tight end do Giants, mas... Agora não vou lembrar de outro, mas jogadores com mais experiência, às vezes o time coloca ele... Mostert do Dolphins. O time não treina o primeiro dia de treino da semana, ele não treina, ele dá descanso, ele é veterano, ele demora mais para se recuperar. Então o time não bota ele para treinar. Imediatamente ele vai para questionável. Perfeito. Mas ele não tem lesão. Então existem alguns critérios que obrigam a fazer dessa forma. Voltando pro Bengals e a lesão do Burrow, cara, tu botou o teu quarterback, teu franchise quarterback, o cara que pode levar teu time pro título para jogar, ele jogou e jogou bem. Eventualmente durante o jogo, arrebentou aquela lesão. Se ele tinha alguma predisposição antes, isso não deixou ele questionável. Ao menos é como eu enxergo. Então eu não vejo nada de errado. O cara que apostou no Bengals, se for para falar de apostadores. Ah, mas avacalharam comigo porque não falaram da lesão. O cara jogou, ele foi pro jogo. O time não ia botar ele pensando assim, será que os apostadores vão gostar? É o quarterback deles. E quanto ao Ravens, que tu falou do Mark Andrews ter machucado, o Lamar Jackson deu uma entrevista depois. Na hora da lesão, o Lamar Jackson já jogou o elmo dele no chão, o helmet dele no chão, porque ele mesmo falou, cara, o Andrews é uma máquina. Do jeito que ele cai no chão, se ele tiver arrebentado, ele se levanta que ele já quer ir pro próximo snap. E quando o Andrews ficou no chão, o Lamar Jackson já sabia que a merda tinha acontecido, já tirou o capacete, jogou no chão desacreditado. E depois do jogo foi o que ele falou, realmente. Cara, o cara veio pra NFL junto comigo, a gente criou uma sintonia ímpar, né, na NFL, para não dizer que não existe outra, e vai ser muito difícil ir para frente agora sem o meu principal alvo, e tá fora da temporada. Ainda, só para fazer a ladainha ser completa, cara, que semana de lesão. Esse foi o primeiro jogo, esse foi um jogo de quinta-feira. Esse começou com, não vou dizer os dois principais nomes, mas o principal nome do Bengals e um dos principais do Ravens fora da temporada. De cara. Depois a gente fala dos outros para não ficar na mesma ladainha. E dois times que estão, né? O Ravens, que estava liderando a corrida pelos playoffs ali dentro da divisão, continua liderando porque ganhou o jogo de 34-20, um bom jogo, mas claro, quando você joga a maior parte do tempo contra o quarterback reserva do Bengals, aí a gente já começa a perder um pouco do parâmetro do que poderia ter sido esse jogo. Que é onde tá a força do time. Exatamente. E por que acabou para a torcida do Bengals? Pô, o Bengals tá 5-5, pode correr para um playoff, pode buscar ainda vaga? Pode, mas não vai fazer, não vai chegar na final da conferência e não vai puxar o Super Bowl com o quarterback reserva. Não há como. A força do time é o jogo aéreo com o Joe Burrow e as leituras dele. Bom, dá pra ver como o time começou a temporada. O Burrow tava jogando 50%, se não menos, da capacidade dele, que é o máximo que o quarterback reserva vai atingir, e o Bengals perdeu todos os jogos. Exatamente. Então é isso que o Bengals lhe reserva. O Bengals ainda enfrenta o Steelers, e aí a gente tem uma notícia pro time do Steelers que
pô, a gente não comemora a lesão, mas o time do Steelers vai pegar o Bengals sem quarterback, o Steelers não tem nada a ver com a lesão, e o time do Steelers que não consegue pontuar, mas também não deixa os outros pontuar. Então, muito possivelmente, Bengals e Steelers deve ser um jogo de pontuação baixa com muita chance de vitória para os Steelers. E o Ravens vai visitar o Los Angeles Chargers, que, pelo amor de Deus, cara, o Chargers... Só o Chargers, Não né? dá, não dá. Último Tem que renovar lá, pelo amor de Deus. Último disclaimer, antes da gente ir pro próximo jogo, é que o Neymar comentou bastante sobre o estilo o que o jogador está durante a semana, se é questionável, duvidoso ou pronto para o jogo, pode afetar em outras coisas que não na NFL. E aí a gente falou em apostas, deu exemplo de apostas, mas por favor, gente, não pensem que o Bengals está sendo investigado porque o Bengals tirou o Burrow do jogo e vai confundir os apostadores. Não é isso. Os apostadores não têm tanta força na NFL. Mas como a liga é focada em entretenimento, esse tipo de notícia, ele gera uma série de repercussão. Então a gente tem a própria mídia, que precisa explorar essas notícias, explora esse tipo de conteúdo. A gente tem, claro, o mundo das apostas esportivas que estão interessados nisso. A gente tem o mundo do fantasy, que gera bilhões de dólares nos Estados Unidos, que está interessado nesses dados. E a gente tem as próprias comissões e associações dos jogadores que cuidam da... Proteger a integridade dele. Exatamente. Se o Joe Burrow estava com uma lesão pré-jogo e o Bengals omitiu isso, pode ter colocado o Joe Burrow em risco. Exato. Então, a gente precisa saber, por isso que eles serão investigados. Passamos para o próximo jogo, que a gente vai falar agora iremos falar de Detroit Lions 31 versus Chicago Bears 26, um jogo que, mas é o Bears. Mas era o Bears ganhando por 2 posses de bola, faltando 4 minutos. Exato. E o Lions com o Goff conseguiu, acho que 4 interceptações, acho que ele tocou. 3 de certeza, 3 de certeza. Ficou com uma margem de turnovers de 3 negativo e ainda assim conseguiu ganhar o jogo. Isso é uma vergonha pro Bears, mas o Bears é um time que está se reconstruindo de novo, então de vergonha por vergonha, deixa eu subir minhas calças aqui e deixa nós continuar a jogar. O Fields jogou muito bem, as chamadas para ele mesmo correr foram muito boas, achou o DJ Moore que é o seu principal wide receiver. O Bears jogou bem, tanto que tinha tudo para ganhar, mas o Lions... Um time contender para Super Bowl fez o que precisava fazer. Num jogo que o quarterback deles decepcionou, foi horrível o Goff, entregou 3 bolas para o adversário, eles deram um jeito e buscaram a vitória. Quando viraram o jogo, faltando menos de 2 minutos, que ainda entregaram a bola de volta para o Bears voltar só para fazer um field goal e virar o jogo, Hutchinson foi lá e fechou o jogo. Conseguiu um strip sack, mandou a bola para a end zone e acabou com o jogo. Então o Lions fez o que precisava fazer, é aquela história. Eles comentam em todos os jogos, não existe vitória feia. Feia não ganhar. E a bola do jogo foi pro defensor, foi pro Hutchinson. E digo mais do que isso, cara, porque 31-26, com um drive da vitória, né? Ou seja, quando o quarterback pega a bola, ele tem que entrar em campo e ou ele faz o touchdown, ou ele faz a pontuação, o field goal, ou ele perde o jogo. Isso. Jared Goff, com 3 interceptações antes, ele poderia estar nervoso. Ele poderia ir lá e espalhar a farofa. E não foi o que ele fez. Não. Ele conduziu o time do ataque até chegar ao touchdown. Mas as bolas que ele conduziu... E o que eu quero dizer com isso? Isso demonstra um time que está pronto. Um time que tem maturidade para entender, calma aí, o jogo não acabou, a gente tem condições, a gente vai virar esse jogo. E aí é onde eu digo, saber fechar o jogo. O time do Detroit Lions hoje ele se encaixa numa prateleira que poucos times aí estão, que são os times que sabem fechar o jogo. Porque muita gente chega lá, né, seu Los Angeles Chargers, e espalha a farofa no último drive. Com relação a isso ainda, são as unidades do Lions que conseguem perceber de forma vou inventar algo que não acontece, né? Não me vem a palavra agora. Mas as unidades do Lions conseguem perceber que uma outra unidade está indo muito mal e consegue suprir aquilo. Porque um quarterback entrega 3 vezes interceptação para um time do Bears que foi bem, que estava jogando bem, é muito difícil virar. Dito isso ainda, o Goff jogou mal. Muitas jogadas dele, cara, o alvo onde ele mandou a bola, o dot que ele mandou, era para tirar chapéu de formiga no chão.
Acho que quem tem Amon-Ra St. Brown não se preocupa com muita coisa. Quem tem Gibbs, Laporta, enfim, os outros wide receivers, Raymond e tal. Cara, pegaram bola encostando no chão. O Amon-Ra St. Brown teve um touchdown e uma conversão longa, que a bola ficou a 2 centímetros do chão. Tiveram que olhar nas câmeras de novo para ver se a mão dele estava embaixo. Estava embaixo. Deu um jeito de pegar. Então, assim, fala-se muito que o quarterback, quando é no meio do campo, tem que botar a bola mais baixa para proteger o wide receiver. Mas mais baixo não é na grama, é um pouquinho mais baixo, né? Algo que o cara pega nos joelhos, talvez na canela, não no dedão do pé. Enfim, jogou muito mal o golfe e conseguiram a vitória. Então, na verdade, resumindo o que tu queria falar, Neymar, é que o fato é o seguinte: hoje as unidades do Detroit Lions, elas conseguem superar quando... Uma pode falhar e o resto consegue superar. Exatamente. E quando tá todo mundo muito bem, o time fica quase imbatível. E arrebenta. O Lions vai enfrentar o Green Bay Packers no próximo jogo, então muito provavelmente mantém a sua sequência de vitórias. O Packers, eu acredito que não seja um adversário hoje para o Detroit Lions. É um jogo de Thursday Night, né, que é o Thanksgiving americano, Thanksgiving no mundo, na verdade. E pro Packers não joga Aaron Jones, que a gente falou em 2 programas seguidos, que era o principal motivador do Packers voltar a ser o Packers e tentar beliscar uma vaga nos playoffs, porque quando a bola passa por ele, o ataque inteiro muda. E, infelizmente, adivinha quem lesionou? Aaron Jones. Saiu Carter off, né? Saiu no kart, chorando, com a toalha em cima. Não sei ainda a gravidade da lesão, mas é possível que não volte mais esse ano. Então, mais uma lesão do final de semana. E o Bears vai enfrentar o Vikings, né? Num jogo que tem muito mais importância para o Vikings do que para o próprio Bears. E vai ser um jogo interessante, onde a gente vai poder avaliar se esse Vikings vai ou não vai aí pro caminho dos playoffs. A gente vai falar um pouquinho mais pela frente. Próximo jogo, João. Vamos agora falar de Dolphins 20 pontos versus Las Vegas Raiders com 13. Raiders que vinha de uma boa sequência de vitórias, e você vendo o jogo do Raiders, você vê que tá diferente. Você vê que o time... É a vontade. Exatamente. É a vontade. É a vontade. E o time do Dolphins que vinha do bye e teve dificuldades enfrentando esse time do Raiders, né, Mara? Davante Adams, 13 targets de novo. É o jeito óbvio de um time jogar. A gente comentou há muitos programas atrás que quando tu tens um cara muito bom, o time tem que se adaptar a ele, tem que se aproveitar o que tu tens. E estão se aproveitando do Davante Adams, mas de novo, a diferença de elenco de Raiders e Dolphins é muito grande. E como tu comentaste, que é o que a gente já tinha falado também, o Raiders, ele está jogando com muito mais vontade agora que demitiram o head coach, offensive coordinator, etc. E o time está progredindo. Para ganhar do Dolphins, ninguém acreditava. E de fato não aconteceu. O Dolphins, em compensação, jogou uma hora para ter arrebentado nesse jogo e volta e meia devolver pro Raiders a chance do Raiders ganhar. Foram 3 interceptações, tá? Não, desculpa, foram 2 interceptações e um fumble. E ainda assim, Tyreek Hill conseguiu fazer o touchdown dele daquele jeito incrível que ele faz, mas também saiu lesionado, só que voltou durante o jogo. E, em compensação, a Chaney, que acabou de sair da injury reserve por uma lesão no joelho, machucou o mesmo joelho nesse jogo, não voltou. Não sabemos ainda a gravidade da lesão enquanto a gente grava esse programa, mas é mais uma lesão que complica para o Dolphins. Que entregaram o piano de novo para o Mostert. O Mostert não fez muita coisa, apesar de ter mais de 20 toques na bola. E o Dolphins pensou que ia fazer um jogo terrestre forte, não fez, teve que se virar com o que tinha. Isso. E o que fica de ponto positivo para o torcedor do Dolphins é o seguinte: 2 jogos seguidos com a defesa muito sólida. Claro, alguém pode dizer, mas tudo bem, o Raiders tem um quarterback reserva lançando a bola ali. Cara, beleza, mas semana passada, antes do bye, foi contra o Chiefs. Então o Dolphins conseguiu deixar o time do Chiefs com poucos pontos no placar e deixou agora o time do Raiders com 13 pontos no placar. Então a gente tem uma defesa, né, que está bem solidificada. Aparentemente, o time está começando a ter as suas peças na defesa fazendo aquilo que é esperado delas. Por exemplo, Jalen Ramsey, que é um cornerback elite da NFL, fez 2 interceptações nesse jogo. Ele que selou o jogo também. Foi ele que selou o jogo, exatamente. O que aconteceu com eles, uma? Ele caiu sobre a bola e sentiu uma lesão nas costelas. Se lesionou. Mas depois ele saiu pulando e comemorando com a torcida. Calma lá, também não vamos botar esse olho gordo em cima de todo mundo também. Pelo amor de Deus, que olho gordo, tira o olho gordo, tira até o açúcar do café isso, mano. Mas eu não tomo café com açúcar, Neymar. Que bom, nem eu. Mas eu gosto de leite no café. Tá bom, cara, se tu gosta de leite, o problema é teu. A gente seguindo aqui com o Ramsey, o que acontece? Até me perdi um pouco aqui, mas por que eu digo que a gente começa a ver os caras jogando o que eles podem jogar? Porque se você tem o Racing do lado e você do outro lado tem Howard, você tem 2 cornerbacks de prateleira número 1.
E o Holland no meio. Então a gente viu, por exemplo, o Holland recuperando um fumble, que aí depois voltaram atrás, não deram com fumble, mas ele estava lá. É uma secundária decente do Dolphins. Exatamente. E a gente viu um hit do Howard no Adams, que foi uma coisa linda. Pensei que o Adams não ia levantar. Exatamente. Bem na linha de scrimmage. Ou seja, você tem esses jogadores e aí fica difícil, né? O McDaniel, o técnico do Dolphins, falou: espero que continuem mandando bola pro Jalen Ramsey e deixe ele continuar marcando. Cara, mas... O outro lado também é ruim. O outro lado também é ruim. O outro lado é o Howard. No meio é o Holland. Então você, com a secundária do Dolphins, os times podem ter problema. E aí o ponto animado pro torcedor do Dolphins é o seguinte: quando o Dolphins pega times melhores, a defesa não vinha bem no começo da temporada. Agora está bem. A gente só precisa que o ataque do Dolphins comece a performar melhor contra times que são de prateleira superior ao do Dolphins, talvez. Passamos então agora... Os confrontos. Ok. O Dolphins vai enfrentar o Jets no primeiro jogo de Black Friday da NFL, que vai ser um jogo na sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no Brasil. E o Raiders vai enfrentar o Chiefs na próxima semana. A gente vai falar do jogo de Chiefs e Eagles que acontece hoje à noite, daqui a pouco? Só numa frase para. Então eu vou me adiantar com relação ao Chiefs. Não adianta, eu vou ter que sucumbir a uma opinião que o Chiefs é o favorito ao título. Já sempre foi nas casas de apostas, nunca mudou. São 2 comentários sobre isso. Um deles esquece quem é quem, ou para que é, ou se teve título ou não teve. Pensa num time que tem um quarterback número 1 indiscutível, num time que tem um head coach top 3 indiscutível, e junta isso num time que tem uma defesa top 3 da liga. Em qualquer ano que tu bote essas 3 coisas juntas, esse time tem que ser o favorito. Mas tá jogando mal, mas não interessa. Tu tens o quarterback número 1 da liga, com um head coach top 3, uma defesa top 3, tu vai arrebentar. Isso é o Chiefs. Não tá mostrando, não tá entregando, mas os resultados estão ali. Dito isso, um campeão precisa ter sorte, certo, Zuma? Certo. Estamos na semana 11. Na semana 10, o Chiefs ficou de bye. Foi a melhor semana do Chiefs. A semana que o Chiefs ficou de bye. Na semana 10, Zuma, concorrente deles da AFC North, Baltimore, perdeu pro Browns. Concorrente deles da AFC South, Jacksonville, perdeu pro 49ers. Quem concorre com eles normalmente nos playoffs? Buffalo, perdeu pro Broncos. Quem ganhou deles a última vez no playoff? Bengals, perdeu pro Texans. E ainda quem na divisão dele poderia fazer algum barulho, que é o Chargers, perdeu pro Lions. Se tivesse mais alguém no top 8 para perder, seria o Lions, mas não dá para 2 times que disputam perderem. Todo mundo que disputava com o Chiefs perdeu, e o Chiefs não jogou. E, cara, é bem legal essa análise, porque foi uma rodada que, de fato, ajudou o Chiefs. Não que ele precisasse de muita ajuda, mas, falta ataque. Falta, mas você tem uma Mahomes, cara. E aí, o que eu quero dizer com isso? Difícil, cara, quando o Mahomes estiver muito mal, ele ainda tá muito bem. Exato. Ele tá muito melhor do que os outros quarterbacks. Então, o piso de performance do... O ataque tá aí, é o que tá sendo atingido. O piso ou seja, o mínimo que o Chiefs faz já é muito alto. Você não vai ver o Chiefs jogando muito abaixo disso, que é o suficiente para ganhar a maioria dos jogos. Então, o que o Chiefs precisa? Clicar uma coisinha a mais no jogo de playoff que ele ganha. Enquanto alguns outros times que não têm um quarterback tão bom ou não tem uma unidade que desequilibra tanto, ele vai precisar clicar mais coisas para poder ganhar do Chiefs. Então, eu acho que essa é a questão, né? Por isso que mantém-se esse favoritismo do Chiefs. E se a gente começar a olhar os times cada vez mais tendo lesão, e o Chiefs não está sendo afetado por essas lesões graves nos principais jogadores, ele de fato, cada vez mais forte como número 1. Isso. Olha aí, o João já antecipou pra gente aqui a foto pro nosso Black Friday. Já falamos do jogo do Black Friday sexta-feira, que vai ser Miami Dolphins versus New York Jets. E sabe mais quem está em Black Friday, Neymar? Vou chutar, Esporte América. A Esporte América, a melhor loja de artigos esportivos para esportes americanos do Brasil, está em semana de Black Friday, que vai até domingo. E lá você encontra uma boa parte dos artigos da loja, porque eu digo assim, existe uma parte lá, 50% Black Friday, e ali você tem até 50% de desconto em tudo que tiver ali. Eu selecionei aqui uma fotinho, cara, com uns bonés, porque se você gosta de bonés e você está procurando o boné do seu time, cara, vai lá na Black Friday da Esporte América, porque os bonés estão com 40% de desconto. Cara, e a gente sabe que os bonés são da New Era, e são bonés excelentes,
Então você vai lá, procura, que você vai achar a sua... você vai achar a sua vestimenta, exatamente. Obrigado, Neymar. Eu fiquei aqui parado porque eu tava lendo o nome dos times e eu trouxe aqui, né, Raiders, Cowboys, Steelers, mas tem de todos os times. Além disso, pessoal, a gente tem também todos os outros produtos e artigos e vestimentas, como, por exemplo, essa jaquetinha que eu tô usando aqui hoje, Neymar. Ah, veio com a jaquetinha, mano? Esse corta-vento da NFL, que é coleção que eles... Não é uma coleção específica, mas eles chamam de produtos Shield, em que não tem nenhum time específico, né? Tem só o logo da NFL. E aí, cara, tem muita coisa legal. Tem um moletom lá, cara, que eu achei lindo, que é um moletom mescla da NFL também. E tudo isso aqui, sabe por quanto? Sabe quanto eu paguei nessa jaqueta original NFL? Quanto que tu pagou, Zuma? R$239. Cara, é mais barato do que qualquer tipo de jaqueta aí em outras lojas comuns. E ela é oficial NFL. Bacana, Zuma. Então procure lá, esporteamerica.com.br, e eu tenho certeza que você vai encontrar a melhor opção para torcer para o seu time o resto da season. Muito obrigado, Neymar. A gente vai parar por aqui, um minutinho para tomar uma água e já voltamos para o próximo bloco. Voltamos com o segundo bloco do episódio 14 do Zona Neutra. E agora a gente vai falar de um jogo que foi extremamente emocionante essa rodada. Um jogo que terminou lá no último snap. O jogo, João, por favor, pode passar aqui. Rams 17, Seattle Seahawks 16. Trouxe a foto do Jenny Smith com uma cara de dor, triste. Muito, assim, mostrando as expressões dele em que ele tá, assim, uivando quase de dor, porque é mais ou menos como o torcedor do Seahawks se sente também, né, Neymar? Como é que ele se terminou o jogo? Lesionado, Zuma? Não, ele jogou. Mas lesionado. Lesionado. Ele tava com o isopor inteiro de gelado aqui no cotovelo, mais ou menos. Isso, ele caiu, né? Ele caiu sobre o ombro, né? Isso. E aí ele ficou fora, entrou o admirável Drew Lock, admirável que eu digo porque é um cara persistente, um cara que continua na liga, né? Um cara que tem 25 interceptações e 20 TDs, né? E o principal corredor do Seattle, Zuma, como é que terminou? Terminou no banco, né? Ele terminou lesionado também. Isso. Também o oblíquo dele arrebentou e também Kenneth Walker. possivelmente vai ficar um tempo fora. Isso. Se não, até o final da temporada. E o principal wide receiver do oponente, Cooper Kupp, Zuma, como é que ficou? Ele jogou. Jogou pelo primeiro voltando... período e também machucou novamente. Agora machucou, acho que o outro tornozelo. Machucou o tornozelo, virou ele num bloqueio. Mais um jogador lesionado dessa semana que lesionou todo mundo. Vamos ao jogo em si, agora que já falamos de várias lesões. Seattle jogou bem dentro do possível, da forma Seattle de jogar, sem Jamal Adams, que é de vidro e de novo não jogou. Essa é uma lesão, mas não tem nada a ver com o jogo. E isso machuca muito a secundária quando ela não se entrosa, como a gente acabou de falar do Dolphins, né? E sem Jamal Adams, a secundária de Seattle é muito pior. Abriu 17-3, se eu não estou muito enganado, num jogo tranquilo. Cara, 16-7 era certeza. Tá. Então, 16... Eram duas postes de bola, Isso. jogando tranquilo, Rams sem chance. Eis que o melhor quarterback reserva da NFL se machucou, Geno Smith, e daí entrou o reserva do melhor quarterback reserva da NFL. Acabou o time de Seattle. Seattle não conseguiu fazer mais nada. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Rams continuou jogando o futebol americano dele sem Cooper Kupp, mas tem Puka Nacua, tem algumas outras armas, o jogo corrido passa. Foi lá, conseguiu virar o jogo no final do jogo, e daí chamaram o Geno de volta. Ei, pode tirar esse isopor de gelada do braço que tu vai ter que voltar pro campo para nós virar esse jogo. Tinham alguns segundos no relógio, sem timeout, porque o Seattle conseguiu segurar. E o Seattle precisava chegar para fazer um field goal, era 1 ponto de diferença. Conseguiu fazer uma primeira jogada. Pausa. Lembrem que a gente já falou num programa uma vez que é engraçado, que existe um vídeo com o Geno Smith, tava microfonado, e o Aaron Donald passou livre pra vir nele, e ele, oh my God, e jogou a bola fora, porque ele tava desesperado com o Aaron Donald. Quem assistiu esse jogo, veio isso na cabeça o tempo todo. Porque o Aaron Donald não podia sair da marcação que o Geno Smith entrava em pânico e soltava a bola em qualquer lugar. Cara, mas olha só, se eu não me engano agora, eu até falei errado. Eu falei que ele caiu sobre o braço e se machucou. Não, ele tomou um hit do Aaron Donald. Foi o Aaron Donald que machucou ele. O Aaron Donald arrebentou ele inteiro. Cara, foi uma porrada, e foi uma porrada dentro da regra.
né? Aaron Donald só joga dentro da regra. Vocês até podem achar que eu tô falando isso aqui até meio empolgado, que o cara... Né? Não, mas, cara, foi uma baita de uma porrada e, de fato, o Geno Smith machucou ali. Então, imagina o desespero do Geno Smith com o Aaron Donald se lambendo e se babando no jogo. Então, essa era a visão do Aaron Smith... Aaron Smith é bonito, né? Vai começar a cantar também. Do Geno Smith jogando. Eis que, faltando 40 e poucos segundos, essa máquina, esse quarterback lendário, acerta de DK Metcalf na linha de 40 jardas do ataque. Cara, já tá uma linha de 40 jardas, é um field goal de 58 jardas, se já quisesse chutar dali. Já é possível de... Isso, mas com 35, 38, 40 segundos no relógio, vai lá, joga a bola no chão, como 100 entre 100 times da NFL fariam, e tens mais umas 3, 4, 5, 6, uma chance de tentar um passe na lateral, até com esse tempo todo, um passe no meio do campo para ganhar mais 5, 10, 15 jardas e facilitar para o teu kicker. Qualquer time tentaria isso. Menos o Seattle Seahawks, que no desespero do Geno Smith, talvez com o Pete Carroll sabendo que ele ia estar desesperado com o Aaron Donald na frente dele, eles juntam na bola, chega todo mundo, dá pro corredor, se joga, consegue mais umas jardinhas e vai lá, eles conseguem mais 3 jardas, eu acho, 4. Espera o tempo todo passar e entra o Kick Myers, que vinha excepcionalmente bem na season, e erra um field goal com um vento. 55 jardas, né? 55 jardas o field goal, então ele conseguiu 3 jardas na jogada anterior. O que se tira de lição disso? Cara, que decisão escrota do Seattle. Tinha vento, não importava, podia ser o Butker, podia ser o Tucker. Tinha vento, um field goal de 50 e muitas jardas, só se for necessário. Tu tinhas 30 e poucos segundos, tu tem que acreditar no teu ataque. Isso foi uma jogada full estúpida. Que o Geno Smith então tivesse jogado o spike, jogado a bola no chão, cara, nós estamos morrendo de medo do Aaron Donald. Aí sim, tenta correr com a bola, faz o que fizeram, mas com um pouco mais de consciência. Tenta correr com a bola, faz o próximo spike, daí sai correndo e entra o time de especialista para chutar a bola. Enfim, decisões erradas levam o Seattle à verdade do seu campeonato, que é um 6-4 agora, né? Continua ainda indo aos playoffs e vai pegar o todo-poderoso 49ers semana que vem. O que vai ser uma boa métrica, um bom desafio para a gente entender, o parâmetro para a gente entender o que é esse Seahawks, né? Se ele vai pegar esse 49ers e fazer alguma coisa contra ou ele vai só ser amassado. Porque se ele for só amassado, a gente sabe o que é a temporada do Seattle, que é fazer um playoff e voltar para casa. Agora, se ele, quem sabe, fizer frente ao 49ers, por que não? Ganhar o jogo, continuamos acreditando numa possibilidade do Super Bowl. Deixa eu te perguntar nesse sentido, a gente vai falar do 49ers hoje, do jogo do 49ers? Vamos. Então eu vou deixar para falar do 49ers depois. Tá. E o Rams que vai enfrentar o Cardinals, e o Rams que teve uma vitória que foi extremamente importante, inclusive Matt Stafford também saiu machucado, tá? Lesionado. A gente não falou, mas ele também saiu lesionado. Ele terminou o jogo jogando, mas ele sentiu não lesão. Saiu 100%. Exatamente. E o time do Rams, que vai ter agora o seu running back 1 voltando, o Kyren Williams, ele volta a ter, né, Pucanacu, aquele time do começo do ano, e tem um calendário meio que soft pela frente. Se bobear... Tá 4-6, se puxa 3, 4... Puxa a vaga do Seattle, se bobear. Se bobear, foi exatamente isso que eu li um comentarista americano comentando, que se o Seattle não abrir o olho, ele vai se ver em dezembro lutando pelo aquilo que já parecia certo, que era a vaga no playoff. Exatamente. Passamos então para o próximo jogo e agora sim, 49ers 27 versus Buccaneers 14. O time do 49ers foi... Como? Bot? O Bot Purdy. Não é mais Bot Purdy. Depois dos jogos fracassados, não tem mais como chamar. Não, agora ele é o Perfect Purdy. Ah, perfeito. Porque ele fez um jogo perfeito de acordo com as métricas do rating da NFL. Ele fez 19 passes completos de 22 tentados, 315 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, o que deu para ele um rating de 158.3. É o rating perfeito. Que é o rating perfeito para um quarterback. Apesar de quem tem toque vai ficar nervoso, né? Ver que o cara fez 19 de 22 e não 22 de 22 e chamar de jogo perfeito. Mas enfim, para a métrica do rating, é um jogo perfeito. E eu vou te dizer mais. Uma chance para tu acertar quem foi o último quarterback do San Francisco 49ers que fez um rating perfeito. Kaepernick. Exatamente errado. Não foi o Kaepernick. Quem foi? Estou aqui, né? Vocês todos torcedores do do 49ers, que não gostam do quanto o Neymar persegue o Perfect Purdy.
Perfect Purdy agora, ele chega na mesma prateleira que Joe Montana, o último quarterback que fez um rating perfeito em 1989 foi Joe Montana. E aí? Fala mal pro 49ers. Fala mal do Perfect Purdy agora. O Perfect Purdy é uma máquina. Esse jogo jogou muito. Bom, os números falam por conta própria, né? Sabe quem mais jogou muito nesse jogo, Zuma? Christian McCaffrey. E a defesa do 49ers. Arrebentou os coitados do Buccaneers. Tava 27-7 esse jogo, né? Bem fácil. E daí depois o Buccaneers ainda fez um touchdown, chegou ali a 2 posses, vamos ver o que dá pra fazer. Mas não teve chance em momento algum, essa é a realidade. A defesa do 49ers ganhou o jogo pro 49ers, apesar do Purdy ter sido excepcional. Porém, o 49ers perdeu o jogo, né? Porque um time que perdeu o Hufanga pro resto da season perdeu o jogo. Mais uma lesão. O torcedor do 49ers, certamente, se não pensa assim, deveria estar pensando, era melhor perder o jogo do que perder o Hufanga. O Hufanga é o strong safety deles all pro, é o melhor strong safety da liga. É excepcional, há anos luz, mas no mesmo caminho do Troy Polamalu, tanto que pegou dicas com o Troy Polamalu, ele é excepcional e está fora da temporada. Isso preocupa muito a defesa do 49ers. Por quê? Ela tem o melhor front seven da liga, o melhor equipe bloqueando corrida, protegendo contra a corrida e sacando o quarterback, etc., junto com os linebackers? Sim. Discutivelmente, a segunda, a terceira, mas sim, tem melhores nomes, pelo menos. E tem uma das piores secundárias. Machucou muita gente, não estava legal. Tanto que, se tu vai no Fantasy, quando o teu time já usou wide receivers contra o 49ers, está verdinho. Opa! É fácil jogar contra a secundária do 49ers. Não, porque o 49ers acaba amassando o teu quarterback, porém, a secundária é um buraco. Sem Hufanga agora, escancar ainda mais a secundária. Então isso pode ser um problema que o 49ers vai ter que dar um jeito de acertar. Perfeito. Então uma preocupação aí pro torcedor do 49ers é o time com quarterbacks que conseguem esticar o campo. Passar rápido a bola. Bolas longas. Boa. Exatamente. E tem um outro ponto positivo. Eu queria falar um pouquinho dos números do Perfect Purdy, porque é o seguinte, tu mesmo comentou, né? Pô, um cara que tem toque, ele olha ali 19 de 22 e fala assim, pô, mas ele não fez os 22 passes completos e eu vou um pouquinho mais do que isso. Só 22 passes? Quem tem Christian McCaffrey e essa defesa não precisa passar muito. Ah, então é fácil, pô. Com 20, se eu arrisco menos passes, é muito mais fácil eu ter um rating maior. E errar menos. Porque eu passo menos a bola, entendeu? E de fato, o Brock Purdy não tem uma quantidade de passes tão grande quanto outros quarterbacks que são pocket passers, que a gente chama, né? Tipo o Tua. O Tua faz 35 tentativas de passe pro jogo, pelo menos. O próprio Herbert, Stroud, o Jalen Hurts também, por mais que ele corra, e ele também faz 20, 25, 28, 33, 40 tentativas de passe pro jogo. O Brock Purdy não. Ele faz menos. Ah, então você tá vindo aqui puxar esses números para criticar? Não. Eu tô vindo aqui para trazer um outro olhar sobre esses números. Com apenas 22 tentativas de passe, 19 corretos, o Brock Purdy teve 315 jardas no jogo. Isso é um bom número. Ele, se não me engano, é um número de 9 ponto alguma coisa por jarda por tentativa. Tem que fazer a conta aí certinho. Mas, cara, é um número bom. Tá basicamente 15 por recepção. Isso, exatamente. Obrigado, Neymar. E o que isso quer dizer? Que neste jogo, uma das coisas que o Brock Purdy era acusado, que é de fazer passes screen, sempre passar pro lado ou fazer passes com menos de 10 jardas, já não aconteceu. Ele fez bons lançamentos longos. Verdade, ponto. Existe uma ressalva. O 49ers é o time que mais consegue ganhar as jardas depois da recepção. Tanto com o McCaffrey, quanto o Deebo Samuel, quanto o touchdown do Ayuk, foi isso, né? Ele recebeu uma bola num lançamento maravilhoso do Purdy e correu mais 40 jardas pro touchdown. Essas 40 jardas extras contam para essas 315 jardas do Purdy. Pô, mas isso é qualquer quarterback na NFL. Verdade. Por isso que eu falei, é verdade. É mérito dele. Assim como o Mahomes, quando aparece com 400 jardas, às vezes ele passou 150. As outras 250 também foram seus wide receivers, enfim, correndo depois da recepção. Só para colocar esse pingo no i. Exatamente, mas eu acho que o torcedor do 49ers que estava aí ressabiado 2 rodadas atrás, ele pode voltar a ficar um pouco mais calmo, porque... Depois da amassada no Jacksonville e desse jogo bom contra o Buccaneers, dá uma acalmada. Só realmente tem que ficar com a orelha em pé por causa do Hufanga. Exatamente, e agora o 49ers vai enfrentar o Seahawks, né, a gente acabou de falar, e o Colts, né, vai receber o Buccaneers que também tem um calendário soft pela frente. Embora esteja 4-6, é um time que tem bastante chance de ganhar a divisão dele, que é aquela divisão horrível, né? Isso. Que é a... Me ajuda a lembrar o nome... NFC... West.
Eu acho que é West. South? Pode ser. Acho que é a South. Mas é a que a galera vai ganhar com 7, 8 vitórias, né? Isso. E o Buccaneers tem 4 vitórias. NFC South. E tem uma quantidade de jogos aí com um calendário bem leve pela frente. É um time com bastante chance. Deixa eu falar um outro detalhe, que já que a gente sempre elogia o 49ers como um todo, mas ele só tem 22 tentativas de passe, primeiro porque não pressionou mais, estava na frente, mas segundo, isso é mérito do Kyle Shanahan, isso é o mérito do coordenador de jogadas. Ele sabe que o quarterback dele é muito bom em vários aspectos do jogo, mas não em passar 40 vezes a bola. Ele não expõe o quarterback dele. Por isso, 22, 15, 25 passes num jogo, se ele conseguir manter essa excelência que ele teve nesse jogo, tá para lá de bom, vão vencer os jogos. Exatamente. Passamos então agora para Broncos 21 e Vikings 20, um jogo que também foi decidido lá no finalzinho, Neymar. Foi até o último drive, onde o nosso querido Russell Wilson puxou mais uma vitória para o Denver Broncos e agora o time está 5-5, quiçá brigando por uma possibilidade de playoff na AFC, quem diria, hein? 4 vitórias seguidas do Denver Broncos. Tomou em 4 jogos, nos últimos 4 jogos, menos pontos somados do que tomou pro Miami Dolphins. O Miami Dolphins meteu 70, ele tomou 68 em 4 jogos seguidos. As unidades estão muito melhores, a defesa do Broncos está muito melhor, está mais nova, está mais jovem. O ataque está muito bom. Russell Wilson deixou de ser aquele cara que era da forma que era e o Sean Payton trouxe ele para um quadradinho e, cara, tu não vai arriscar. 3ª para 13, vou correr com a bola. Vou tentar umas 5, 6 jardas, se não der eu chuto, não tem problema. O Sean Payton, como técnico, ajeitou o Denver Broncos. Demorou um pouco, apanhou um pouco, mas ele ajeitou a defesa, ajeitou o ataque, trouxe o Russell Wilson de volta para onde ele era, colocou os wide receivers para jogar. Mérito do Sean Payton, mérito do ótimo head coach que eles têm, trazendo o Broncos para ganhar 4 jogos, dentre eles vários jogos difíceis, como contra o Kansas City Chiefs, que eles venceram, e ganhando jogos apertados também, sabendo como controlar o relógio. Russell Wilson não é e não vai voltar a ser aquele Russell Wilson de 5 anos atrás, mesmo porque ele não vai se expor mais tanto com a bola. Mas o que ele conseguiu fazer pelo Broncos e está conseguindo, ele está indo muito bem. Falando um pouco do Vikings, o Dobbs, o quarterback deles, continua indo muito bem, continua saindo de saques muito improváveis, de um jeito magnífico, vou chegar a dizer, mas mostrou que existe um teto, né? Talvez quando voltar Justin Jefferson para o Vikings, que ainda não voltou nessa semana, que era esperado que ele voltasse, talvez o Dobbs com mais uma arma tenha mais um facilitador. Mas, por enquanto, existe um teto nesse time do Vikings. O time do Vikings continua com chances de playoff, né? Inclusive está lá ainda. Exatamente. Entretanto, como o Neymar mesmo trouxe, o Dobbs, cara, eu sei que existe uma Dobbs mania. Eu sei que o torcedor do Vikings está super empolgado. Astronauta e tal. Exatamente. O cara é engenheiro espacial. Pô, o Dobbs é engenheiro espacial, cara. Ele fez estágio na NASA. Não é pouca coisa, não. E tá todo mundo super empolgado, mas eu volto a lembrar. O Dobbs foi draftado em 2017. Ele já tem uma carreira na NFL. Alguns anos em que ninguém... Os times já sabem os seus defeitos. Que o pessoal... Cara, se ele fosse um quarterback de alto padrão, ou se ele fosse um quarterback de média prateleira, lá no meio do caminho, né? Ele já teria estourado antes. Então, assim, existem alguns gaps aí, e a grande dúvida é se, cara, ainda tem desenvolvimento para um cara depois de 5 anos na liga, né? Não vamos duvidar, mas assim, acho que talvez, como você falou, ele tem um teto e esse teto tá bem próximo, né? Porém, o Vikings enfrenta o Bears. E aí... É uma grande chance de buscar mais uma vitória. Segue na esperança da torcida de Minnesota. E o Broncos enfrenta o Browns, que tem tudo para ser mais um jogo de pouquíssimos pontos. Exatamente. Porque a defesa do Browns vem muito bem, o time do Broncos não tem um ataque tão profícuo, mas o Browns também tá sem quarterback. Exato. Ou seja, cara, vai ser uma briga... Um 12-10. Um 12-10, exatamente. Com relação ainda ao Vikings e Bears, cara, se o Bears ganhar esse jogo, ele pode começar a piorar bastante a pique dele do ano que vem, né? Falando em termos de draft. O torcedor de Chicago Bears já estava esperando um pique 1 e 2 por causa do Panthers e do Bears. Acho que isso está começando a ficar distante, porque esse time do Bears está muito mais entrosado. Legal. Neymar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Se você quiser ver um jogo de futebol americano, tá? Mas isso é um sábado, e você não quer ver uma reprise da NFL, mas você quer ver um jogo ao vivo de futebol americano no sábado, o que você vai ver? Vou ver college. College football. E por que eu tô falando de college football, Neymar? Eu imagino porque deu green. Deu green, exatamente. No sábado nós tivemos uma super odd da BetTT
em que o Michigan Spartans venceu o Indiana Roosters e, com isso, todo mundo que entrou nessa bet ganhou um odd de 4-1, Neymar, quando o odd normal era 2,32, ou seja, o time do Michigan tinha boas chances de vender o jogo, a BTT falou, quer saber? Vamos quase dobrar esse valor aí. E, de fato, deu Michigan e, mais uma vez, mais uma super odd que bateu para o pessoal que está acompanhando as nossas super odds lá no site da BetTT, a casa da NFL no Brasil. E eu vou te dizer mais uma coisa, Neymar. Eu não sei os cálculos, tá? Mas antes desse jogo, na quinta-feira passada, todo mundo que apostou em todas as super odds que a BetTT fez da NFL desde o começo da temporada conosco, está 41% de lucro. 41% de lucro nas 32 super odds que tinham sido construídas até então. Então eu imagino que agora, sempre que a gente acerta uma super odd, aumenta bastante o nosso lucro, né? Porque ela é considerável, é uma super odd. Exatamente, então é um risco grande, mas quando acerta o negócio é grande. E aí a gente já tem aí um quase 50% do lucro na season. Fique esperto, continue avaliando as nossas super odds. E se por acaso você ainda não está apostando na BetTT, eu vou trazer agora um super motivo para você começar a apostar na BetTT. Qual é esse super motivo, Neymar? Onde a gente consegue novas inscrições ou novas apostas, a gente aumenta a quantidade de prêmios de acordo com a quantidade de pessoas que entrarem. Onde nós temos metas, 25, 50, 75 e 100. Não sei se a gente já sabe em que momento estamos nesse exato momento, mas onde a gente ganha mais super odds, a gente ganha mais bancas de apostas, a gente ganha mais premiações. É exatamente isso aí. Essa é a campanha, o que o Neymar aqui trouxe pra gente em rápidas palavras, é a campanha Super 100 da Superliga Esporte América, junto com a BetTT e o pessoal da FNN que está organizando a Superliga. O que acontece nessa campanha? O objetivo dela é chegar a 100 ações, certo? Certo. Para ser definido como ação, tem duas possibilidades. Ou você faz o cadastro, mais um primeiro depósito, e você ainda tem direito ao bônus Superliga, se você quiser. 100%. Mais uma free bet de R$10, enfim. Mas para isso você tem que usar o link. O nosso link que está aqui na parte de baixo do episódio, tá? Se você fizer esse cadastro, faz um depósito mínimo de R$10, vai ganhar uma free bet de R$10 também e tal, e você vai estar dentro do nosso cadastro de jogadores. Com isso, conta uma ação. Ah, mas eu já me cadastrei, já estou jogando a Superliga desde o começo, já fiz de apostas, estou usando a BetTT, mas eu queria ajudar, porque cada vez que eu faço ações, a gente aumenta os prêmios para a Superliga e para todo mundo que estiver se cadastrando agora. Então você pode fazer o seguinte, você vai lá na BetTT, escolhe um jogo do mercado NFL e faz uma aposta com odd acima de 1,8. Atenção, odd acima de 1,8. Fiz ontem e cravei, só para constar. R$50 num odd acima de 1,8. Quem que tu fez, Neymar? Coloquei Dallas Cowboys menos 4,5, pagava 1,3. E coloquei junto Tampa Bay Buccaneers mais 20, pagava 1,4. Somou os dois, 1,82, 50 pilinha, voltou 91 e ainda entrei na Super 100. Eu fiz uma de 1,85, que era Dallas Cowboys vence o jogo por menos... Eu botei menos 5,5. E eu fiz outra com Texans com Detroit Lions vencendo no Moneyline, que foi emocionante, mas também cravei os 50, voltou 93. E depois que você fez essa aposta de R$50, aposta de R$50 única, tá? Aí tu vai dizer, pô, mas é muita coisa para eu botar R$50. Não é, Neymar, por quê? Porque tu ainda ganha uma free bet de 25 pilas. Exatamente. Se você fizer uma aposta única de 50, se você estiver cadastrado pelo nosso link da Superliga, fizer uma aposta única de R$50, você vai ganhar, assim que terminar o jogo dessa aposta, uma free bet de R$25 para você utilizar em qualquer mercado da NFL que você quiser. Mas lembrando que quando você utiliza uma free bet, depois dela você recebe o dinheiro, o bônus, né? Só o bônus dela. Exatamente. 25 ações, a gente vai pagar 10 prêmios para os jogadores que estão jogando a Superliga, 10 prêmios para Consolations, mais 50 ações, a gente vai dar este mini helmet para todo mundo que se inscrever no site da BetTT. 75 ações, a gente vai dar duas bancas de R$75 para quem estiver... entrado na Super 100. Na Super 100. E por último, se a gente conseguir 100 ações, Neymar, a gente vai dar
5 free bets de R$100 para você utilizar no Super Bowl ou, né, na verdade, vamos sortear um vale compras de R$500 lá na Esporte América. Essa dá um produtaço, hein? Exatamente. Aí pensa o seguinte, gente, você vai jogar, você vai ganhar free bet, você vai estar participando de um crowdfunding, basicamente, né, por várias cotas, com chances aí na BetTT. Isso só a Superliga dá para você. Passou, João? Passou então para uma frase para. Agora, Neymar. Browns versus Steelers. Browns ganhou por 13 e Steelers 10 pontos. Não tem como falar uma frase só desse jogo, porque esse é o jogo que eu queria comentar uma coisa que me surgiu algo no final de semana passado e esse jogo comprovou. Zuma, não sei se tu vai lembrar. Zuma, qual o maior jogo... Melhor. Qual o melhor jogador da história da NFL pra ti? Não maior. Maior é o Tom Brady e acabou. O melhor jogador da história. O melhor jogador da história? Eu vou cortar. Beleza. Pra mim, ia ser um assalto se eu não falar. Eu ia sair daqui, levar uma tijolada na cabeça. Mas é indiscutivelmente Dan Marino. Dan Marino pra ti. Isso, exatamente. Pra mim é outro, vamos ver se tu chega nele. Então, um top 3. Dan Marino, qual os outros 2 melhores jogadores da história? Cara, eu vi jogar. Aí já vou, é uma outra prateleira. Tá. Eu vi jogar esse cara e pra mim ele era fora de cogitação, que é o Peyton Manning. Tá, então não precisa do terceiro. Eu queria chegar no Peyton Manning. Peyton Manning, pra mim, também é o melhor jogador da história. E o Peyton Manning levou um time do Colts, que era uma água de salsicha desgraçada, a ser o melhor da divisão dele por anos e anos, ganhou o Super Bowl, etc. Até que ele resolveu ir pro Denver Broncos. No Denver Broncos, o primeiro ano dele foi sensacional e o segundo ano dele foi o melhor ano da história de um time da NFL com relação a ataque. Jardas passadas, touchdowns, enfim. Foi o melhor ano de ataque da história da NFL com Peyton Manning no ataque do Denver Broncos. Mas sabe quando eles ganharam o título, Zuma? Quando a defesa do Broncos jogou muito melhor que o ataque, que foi o ano Quando posterior. o Peyton Manning era pior do que Geno Smith. Quando o Peyton Manning era muito pior do que Brock Purdy. Quando o Peyton Manning tinha leitura. Peyton Manning sempre foi um craque em secar a defesa e saber o que fazer, e não entregar a bola para o adversário. Mas quando dependia dele lançar, vamos virar um jogo, acabou-se o Peyton Manning. E o Broncos levou com a defesa, jogo após jogo. E eu lembro daquele ano, porque era uma decepção para mim ver um ídolo jogando tão mal. Por que não aposentou um aninho antes? E o Broncos ganhando, e a gente assistindo os jogos. Eu lembro muito bem de um jogo específico que o Broncos estava perdendo por 2 posses, já nos últimos 4 minutos. Cara, eu também não vi isso nunca. Lá que a defesa me cata uma interceptação, volta para touchdown, fica por 1 posse, e lá vem o outro time de novo, fumble forçado, recupera a bola e traz para field goal. Só precisou. O time de ataque, especialista, só precisou chutar um field goal para virar a vitória. O time de defesa do Broncos carregou aquele time do Broncos e foi campeão, inclusive com o Von Miller sendo MVP do Super Bowl. Em cima do Panthers e tal, etc. A defesa destruiu do jogo 1 ao Super Bowl. A defesa ganhou o título do Broncos. Cleveland Browns está fazendo exatamente isso. Só que eles não têm um Peyton Manning no ataque para poder fazer a jogada a mais certa possível sem entregar a bola. Esse pode ser o tendão de Aquiles do Browns. Mas o que essa defesa está fazendo, Zuma, está nesse calibre. Essa defesa, ela arrebenta todo mundo. O outro time, desculpa a expressão, tá se cagando de medo do Myles Garrett. Tu vê o jogo dele, sempre tem 2 do Myles Garrett, ele tá sempre dobrado. Quando tem Tyrann, também tá ali. Só que o resto da linha também é formidável. O time de cornerback é formidável. Essa defesa tá massacrando os outros times. Time de cornerback. Cornerback, perdão. O time de cornerback também é formidável. Então esse Browns tá massacrando os oponentes. Porém, o ataque é muito ruim. Mas, de novo, o time tá 7-3 agora, né? Isso. O time tá 7-3 contra adversários difíceis, O time me meteu uma virada inesperada em cima do Baltimore Ravens. O time tá conseguindo ganhar os jogos com a defesa. Olho no Browns. E no Steelers? O Steelers tá fazendo... Eu vou ter que fazer uma outra piada daí do Steelers, porque é aquilo que a gente falou que o Steelers é aquela água de salsicha conseguindo ganhar jogos do jeito que dá, daquele jeito, defesa boa, ataque medíocre. Pois bem, quem já jogou Nintendo Wii... Sabia que tinha um monte de jogo do Mario Kart, que era uma delícia de jogar, era uma maravilha. Eu já joguei uma vez, eu e 3 amigos, e tinha um monte de tipo de competição e tal, etc. E um dos jogos especificamente era tipo imagina um mar, vulcão, o que tu quiseres, e tem um tablado, e esse tablado ele se mexe um pouco, e tem 4 bolinhas, cada um tá em cima de uma bolinha, meio que andando em cima da bolinha. E para quem não conhece o Wii, é um controle que ele é sensitivo, tu gira, vira ele, e ali o negócio acontece. E eles botaram os 4 bonecos e botaram o Steelers, o Browns, o Bengals
e o Ravens, né, nessas 4 bolinhas, e o objetivo do jogo em si é o último a sobrar no tablado ganha. E os outros, eles tentam se andar e quando bate um com o outro, a bola quica e ele cai do tablado. Enfim, esse meme começa com o Bengals e o Browns, ou o Bengals e o Ravens, indo um em direção ao outro, os dois batendo e caindo, e o terceiro vindo em direção do Steelers, erra o Steelers e cai também. E o Steelers tá paradinho, ele não mexe, ele ficou paradinho, opa... Olha onde eu tô, ganhei. Que é mais ou menos esse time dos Steelers. É o Steelers, cara, eu defendo o que dá, eu faço o que eu consigo, se tu for mal eu vou ganhar. E esse é o Steelers. O time dos Steelers, ele consegue, de fato, fazer um bom jogo contra todo mundo, manter todo mundo no jogo, mas, cara, o Steelers indo pra um playoff, pegando um time que tem um quarterback que sabe lançar a bola, muito provavelmente não tem condições. Então escuta a braba que eu li e faria muito sentido. Pensa nesse time dos Steelers, ok? Com uma defesa excelente, e um ataque com muitas boas peças. O Warren, o running back que eles acharam, que o Tomlin agora falou, ele é o titular e o cara tá mostrando que é titular. Então imagina que o Najee Harris tá um lixo. Mas se ele vira running back 2, se esse é o lab nele, tipo, ó, tu é um running back 2. É um excelente running back 2. Ele só não é um bom running back 1 como pensaram que ia ser. Agora o Warren tá excelente. Depois, tem as armas ofensivas. Se fazer o wide receiver 14, o Pickens. O Pickens parar de chorar. Tem DeAndre Smith. Vai voltar o Tyrion deles, o Pat Freiermuth. Cara, o quarterback não entregando muito. Troca o Matt Canada, coloca um coordenador ofensivo de verdade e contrata o Kirk Cousins. Traz o Kirk Cousins ano que vem. Um quarterback que consegue entregar. Olha o que vira esse time de Steelers. Vira contender. Imediatamente o time vira contender. E aí, torcedor dos Steelers, você toparia o Kirk Cousins ano que vem? Beleza. Jaguars 34, Titans 14, um jogo onde o Jaguars fez o que tinha que fazer, o que a gente esperava de um time que estava, né, 6-3, se eu não me engano, agora 7-3. O Titans também entra naquele meme do acabou, porque agora 3-7, 3-6, o Titans não compete mais para playoffs. Começando falando do Titans, a esperança que a gente tinha do Will Levis precisava que ele colocasse o Titans na frente, para o Henry poder correr, para a defesa ter esse medo. Quando o Titans começa atrás, tudo desenrola. O touchdown estava 34-7. O touchdown do Titans foi do Jeffrey Simmons, que é o defensive end número 98. Sim. Coisa mais linda. Ele foi pro ataque, lá J.J. Watt no passado, pediu lá para receber a bola, correu no canto e recebeu. Animal, muito legal. E o primeiro touchdown do Titans foi um flick-flick, né? Flick-flicker, que também foi lindo, o lançamento do Will Levis, assim, de 40 e poucas jardas. E agora, falando um pouco do Jaguars... Pena que tomou 34 pontos, mas os 14 que fez foram lindos. Arrebentaram, Zuma, jogaram bem. Vou ter que falar de fantasy, né, Zuma? Tu sabe qual foi o quarterback que mais pontuou no fantasy essa semana, Zuma? Trevor Lawrence. Do Jaguars, 34 pontos. Tu sabe qual foi o wide receiver que mais pontuou do fantasy essa semana, Zuma? Calvin Ridley. 31 pontos. Tu sabes quem tinha os dois no time em várias ligas de fantasy e não escalou, Zuma? Uma pessoa que não tem fé. Exato. Prazer, pessoa sem fé. Cara, isso me deixou com tanta raiva, Zuma. Mas acontece, esse é o fantasy. Quando eu pedi os 20 pontos do Eckler cravado, eu tive. Agora que eu precisava ter escalado meus jogadores, eu não escalei. Me dando uma colherzinha de chá, poxa, eu botei o Ridley em absolutamente... Ridley não, perdão. O Trevor Lawrence em absolutamente todos os jogos até agora. E todos os jogos ele foi de medíocre para baixo. Daí no jogo que eu falo, deu. Vou botar outro quarterback. Ele explode. Cara, eu não tenho nem o que te falar, Neymar, porque assim, isso foi na Superliga ou foi no outro? Nos dois, nos três, todos. Em todos os lugares eu tenho o Ridley. Na Superliga eu até torço pra ti, mas nos outros dois eu não torço pra ti. Então, cara, eu não sei se eu tô feliz ou tô triste, tá? Passamos agora para Packers 23, Chargers 20. O Chargers fazendo aquilo que o Chargers faz de melhor, que é entregar o jogo no final. E o Jordan Love, né, mostrando ali que tá encontrando algumas peças. Ele foi muito bem ontem com o Reed, foi muito bem ontem com o Dobbs, né? E sobrou, acho que até o Watson pegou o Watson pegou também. Sim. Cara, o Packers não vai ter solução se o Aaron Jones não jogar. Faz muita diferença. O Dillon não é o cara. Daí veio o running back, reserva do reserva e também se machucou. Então tem o Dillon no momento. E tem que torcer para essa lesão do Aaron Jones permitir que ele volte. Se o Packers quiser alguma coisa esse ano ainda, que tá muito difícil, né? Mas depois de uma vitória sempre se tem esperança. Mas sem Aaron Jones eu não boto fé nenhuma nesse Packers. Mas vamos falar de Chargers. Quentin Johnston, que foi o wide receiver que eles draftaram. Logo no draft, tinha 4 wide receivers super badalados. E os 4 saíram juntos. Começou com o Njigba, daí eu não sei a ordem dos outros 3, mas aí vem o Johnston, o Harrison, que tá em Minnesota. Johnston foi o último. Johnston foi o último, ok. Então foi o pick 20, 21, 22, foi o pick 23. Então teve o Harrison no meio e o Flowers do Baltimore Ravens. Tem comentaristas que dizem que o Johnston é um lixo.
sem poupar a palavra, não devia nem ter sido draftado, quanto mais no primeiro round. E agora que ele tá jogando, que agora tá mostrando o que ele é bom, o que ele é ruim, já falou, tira esse cara, dropa. Nem termina o ano de calor dele. Nesse naipe de raiva e repercussão que tá dele. Ontem ele provou essa repercussão negativa ser verdadeira, ao menos num jogo, num lance. Cara, 20-23, com 29 segundos no clock, só que, cara, tu é o Chargers, tu consegue virar 29 segundos. Teu time de ataque é muito bom. Cara, o lançamento perfeito do Herbert, que volta e meia a gente bate. O lançamento perfeito do Herbert, lá da linha de 20, 25, uma na metade do campo, um pouco além da metade do campo, na linha de 40 do outro lado. Johnston sozinho na frente, com o cornerback já correndo desesperado atrás dele. Pra virar o jogo, pra ganhar, 29 segundos no clock. Ele me bota as mãozinhas, mão de alface, pim, bola na mão, pim, drop. O cara perdeu o touchdown da virada do jogo. Não pode. Mas ele joga no Chargers. É impressionante. Cara, mas é uma coisa que corrobora pra outra, cara. Até quando é pra virar o jogo, daí não dá certo e a culpa é do técnico. Mas, cara, a culpa é do técnico. Porque deveria estar muito melhor do que chegar nesse momento, lógico. Exatamente, a culpa é do técnico. Eu acho que o Chargers, de fato, cara, é mandar a comissão técnica embora. Não sei se sobra alguém. Começa do zero com o time que tem. Começa de zero com as peças que tem, porque o time, de fato, é bom, cara. Ontem, o Herbert, ele tava... Eu vi uma jogada, cara, que ele foi um delay of game, cara, que ele tava chamando e... Ninguém mandou a bola pra ele, ele ficou putaço. Cara, ele jogou a bola no chão, xingou o center, xingou não sei o quê. Cara, eu fiquei olhando e falei assim, caraca, que legal que ele demonstrou... Sangue. Culhão e não sei o quê, não vontade. Sangue barata. Só que... Com os caras errados. Só que logo depois eu pensei, cara, ele tá destemperado. Porque geralmente quando a gente vê isso acontecendo no jogo, no delay of game, o cara fica nervosinho, volta pra trás. O quarterback, ele tem que estar frio. Ele tem que ser frio. E o Herbert, e era um jogo que ia lá, ele ainda ia se desenrolar pra fase final, ele totalmente destemperado. Por quê? Porque o negócio não tá bacana, velho. O clima não tá legal. É isso aí. Sabe? É a diferença do clima do Raiders. Exatamente. E lá tá tudo lindo e maravilhoso, perdemos, acontece. Pau na máquina. Também. Pro torcedor do Packers, gente, o Neymar falou em fazer alguma coisa. Deixa eu dar aqui meus 2 centavos de contribuição. Cara, o que é fazer alguma coisa no resto da temporada? É o Jordan Love jogar bem os próximos jogos. Não vamos esperar playoff, ou mais ainda, porque o torcedor do Packers, né, o cara, franquia que mais ganhou jogos, exatamente. Pô, o cara sempre acha que dá pra chegar no Super Bowl, sempre acha que dá pra chegar na final da conferência. Não dá. Mas dá pra terminar a season com um bom quarterback e aí você ter continuar montando o time para esse cara, porque aparentemente talvez as peças no ataque ele achou. Texans 21, Cardinals 16, CJ Stroud jogou mal, 3 interceptações, mas mesmo jogando mal, ele jogou bem e levou o Texans para a vitória. 3 interceptações, sem ficar desesperado. Já perguntaram para ele, e aí, agora que tu destruiu teus números e tal, meus números não importam, o que importa é a vitória, é isso que eu quero do meu time. Eu podia ter tacado mais interceptações se fosse o caso, que eu ia voltar frio para poder ganhar o jogo. Teve bolas excepcionais, o touchdown do Tank Dell foi maravilhoso. Ganharam o jogo, agora tem 5 interceptações, né? Ele tá com mais interceptação num jogo do que em 10 rodadas seguidas. Para mim, continua sendo o meu voto para MVP. Jogou bem pra caramba de novo, é o melhor dos quarterbacks na NFL no momento. E Texas continuando jogando assim vai muito longe, inclusive vai brigar de frente com o Jaguars, né, pela divisão. E o Cardinals, com o Murray, vai incomodar todo mundo. O quarterback é bom, sabe o que faz, tem algumas boas armas e quase virou esse jogo em cima do Texans. Cara, o Kyler Murray lançou para 266 jardas, se não me engano, mas foi 200 e batatinha e 2 TDs, né? Isso. Foi um bom jogo do Kyler Murray. E assim, ele tá se protegendo muito mais, tá? Antigamente ele ia a ferro e fogo, agora ele faz as corridas dele, mas quando vai ter contato ele se joga no chão, sai do campo. Ele teve uma chance para touchdown correndo com a bola, que se ele se joga, eu acho muito provável que ele conseguisse touchdown, mas ele preferiu parar ali na linha de 5, 4 jardas e continuar o ataque de outra forma. Até mesmo porque não tem mais o que fazer nessa temporada pro Cardinals. Então, cara, salva pro ano que vem. Exato. Uma frase para Carolina Panthers 10, Dallas Cowboys 33, mais um amasso. O Dallas Cowboys, ele pega time pior que ele e ele amassa. Isso é um fato. Ganhem dinheiro com aposta dessa forma. Ele amassa. 33-10, Contender. Tem alguma coisa pra falar? Alguma coisa do Bryce Young? O Parsons arrebentou. Finalmente no Fantasy o Pollard fez alguma coisa. E o Panthers foi uma vergonha. Tá, beleza. Então, Commanders 19, Giants vencendo 31. Commanders que vai lá e incomoda todo mundo. Pega os times que são bons, ele vai lá e incomoda, ele incomoda. Quando é a vez dele ir lá e ganhar de alguém, ele vai lá e perde pro Giants. A defesa do Giants foi muito boa, né? Dando mérito a ela, arrebentou o Commanders, a defesa do Giants.
E Tommy DeVito jogou bem. Isso que eu ia dizer, Tommy DeVito, não esquece dele, porque toda semana tu vem aqui falar mal do Tommy DeVito. Tommy DeVito jogou bem, fez o suficiente, a defesa do Commanders está uma vergonha, mas enfim, o Tommy DeVito fez o dele e o Saquon Barkley fez 2 touchdowns lançados. Isso ajudou muito o Tommy DeVito. O que a gente comentou do Purdy lá atrás, isso acontece aqui. Foram 2 lançamentos curto, uma ova. Um foi curto pro Barkley, que ele conseguiu muitas jardas. Outro foi um lançamento lá na endzone do Tommy DeVito, no cantinho da endzone, que o Barkley pegou lá o wide receiver. Barkley é muito fera. Bills 32, Jets 6, e aqui nós também, eu acho, muito provavelmente a gente vai olhar... Cara, o torcedor do Jets não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu acho que ele entra também no meme do acabou, porque numa AFC, com times tão fortes, onde com 10 vitórias você talvez fique fora dos playoffs, 11 estão imaginando que é a linha do corte, e o Jets 4-6, cara, acho que o Jets entra no acabou. Eu vou começar pelo Bills, que a defesa foi sensacional, como sempre se espera que seja, só que é muito fácil ser excepcional contra o Jets. Não adianta. Mas foi excepcional. Sim, minimamente isso, que bom. Tanto que eu acho que foi a defesa que mais pontuou, se não foi junto com a do Giants nessa semana, com relação ao Fantasy. E Josh Allen fazendo dele. Sabe uma coisa que eu fiz? Vou voltar para Fantasy essa semana, Zuma, que eu não sei se eu já vi alguém fazendo. Eu banquei Stephon Diggs. Olha só, cara. Eu banquei um wide receiver top 3 da liga. Acertou, né? Acertei. Primeiramente, porque contra o Jets, que é uma defesa magnífica, é muito difícil o wide receiver ir bem. Tem os 2 melhores cornerbacks da liga. E segundo, porque ele reclamou no jogo passado muito que o Josh Allen não estava passando a bola para ele. E já que ele é uma diva e gosta, a bola para mim, toda a bola tem que ser para mim. O Josh Allen respondeu para ele durante o jogo, vai jogar, pega uma camisa do Broncos e joga para ele que eu passo mais para ti. A minha leitura disso é, para de me encher o saco. Existe um plano de jogo, tu não estás livre o suficiente, ou enfim, quero lançar em outro, eu vou lançar para outro. E daí ele já reclamou no Twitter, quer ser trocado e não quer mais jogar nesse time de novo. Coisa que já fez na intertemporada. Daí eu juntei fator 1 com o fator 2, não escalei, acertei. De novo, nesse jogo ele teve só 4 recepções, uma mixaria de jardas, e ainda assim o Bills massacrou. Tá usando o Kincaid como precisa ser usado. Tem um amigo torcedor do Bills que ele ainda comenta: eu queria muito ver o meu time jogar que nem um time normal da NFL. Não só fazendo cagada e etc, e jogando bola 40 jardas pra frente. Faz um joguinho normal, 10 jardas, 5, 15, aquele joguinho feijão com arroz. E não só big play, nada. Big play, nada. E foi o que o Bills entregou aqui. Um jogo normal, tranquilo, vários passes de 5, 10 jardas, várias corridas decentes com a bola. Correu muito em cima da defesa do Jets, com Murray, com Cook, etc. E o Jets, é o que tu falou, o último quarto já veio de quarterback reserva. Não sei se porque o jogo já estava acabado ou para testar alguém também, né, Zuma? Porque o quarterback do Jets certamente não vai a lugar nenhum. E finalmente, quando o acabou, deu para ver a defesa do Jets cansada no final do jogo. Os caras da defesa estavam tipo, meu Deus, a gente não consegue carregar sozinho o piano. Não dá. A gente tem que tomar 32 pontos, para nós dar uma vergonha, nós somos uma defesa excepcional. Tomar 32 pontos com um defensor, Zuma. Tu é um defensor, Zuma. Tu é um linebacker, tu é fera. Pô, tu tá entrosado com o teu time. Teu time é excelente na defesa. Se você jogar um jogo normal, pega esse time e bota, enfim, qualquer outro time contender, vocês vão ganhar tudo e ninguém vai fazer ponto na gente. Só que tem só gente em campo. E cansa, e cansa, e cansa. E daí tu vê o time de ataque fazendo as patifarias que o Jets faz. Não tem Aaron Rodgers dizendo que vai voltar no meio de dezembro, que faz os caras se empolgar. Não dá, E não adianta o Aaron Jones entregar esse time 4-10. Ele não vai voltar daí. Esse time tem que ser entregue pro Aaron Rodgers, faltando, sei lá, se tiver 3 jogos, que com 3 vitórias eles vão pros playoffs. Aí eu acho que o Rodgers volta. Se não, não vai arriscar. Se reserva para o ano que vem. E um último comentário sobre Stephon Diggs e Josh Allen. Às vezes você olha um wide receiver que é top de um time, por exemplo, o Adams. O Adams fez isso no Raiders, né? Arrumou um monte de confusão, mas ali explodiu tudo e ele tá começando a receber os targets dele. Exato. Só que o seguinte, o Adams levantou a voz pro técnico, pro QB reserva, cara, o Stephon Diggs levantou a voz pro Josh Allen, que é alguém mais brabo que ele. Que é um franchise QB da franquia, exatamente. O Davante Adams, só pra continuar, ele não teria feito isso com o Aaron Rodgers lá em Green Bay. Ele não ia falar, pô, Rodgers, cadê minhas bolas? O Aaron Rodgers ia falar, que embora, rapaz. Chiefs e Eagles, daqui a pouco vai jogar, Neymar, algum comentário, mas se for é muito breve, porque além do que esse jogo vai acontecer hoje, que tu vai falar sobre o resultado de amanhã, enfim... Não tem o que ser comentado, eu acho que qualquer resultado é plausível. Um 30-30 é plausível, um 7-7 é plausível. A defesa do Chiefs comendo o Eagles é plausível, o ataque do Eagles comendo a defesa do Chiefs é plausível. Então, me abstém de comentário nesse jogo. Ótimo, até mesmo porque nós estamos gravando antes do jogo, e quanto antes a gente terminar aqui, a gente pode ir para casa, ver o jogo, nos prepararmos para ver o jogo. Antes de tudo isso, por favor, você que está no YouTube,
meu Deus, clique no sininho, marque lá para receber as nossas mensagens, saber que as nossas atualizações, nos dê um curtir, porque assim, cara, se a gente tem X views, espero que a gente tenha quase isso de curtidas. Então curta pra gente, que vai ajudar a gente chegar a mais pessoas. Compartilhe nos seus grupos, porque é muito importante na produção de conteúdo independente que a gente tenha a ajuda da audiência para a gente poder ir mais além. E se você está escutando a gente no Spotify ou no outro agregador, principalmente no Spotify, dê 5 estrelinhas. No Spotify. Dê 5 estrelinhas, porque a gente tá crescendo bastante no meio do podcast, Neymar, sabia? Deixa eu te falar uma outra coisa, que eu sempre tenho que terminar trazendo alguma coisa do programa, porque esse programa a gente quase não falou de lesão, então eu vou ter que trazer mais algumas lesões, porque essa semana foi muito implacável. Toda semana tem muitas lesões, mas normalmente não são em estrelas. Essa semana foi muita estrela. Então a gente falou muitas, eu não vou repetir as que a gente falou durante o programa, mas eu vou levantar mais 3 aqui. Taylor Rapp, safety do Bills, que já quase não está remendado, aquele secundário do Bills, mas Taylor Rapp também se arrebentou, pescoço, saiu de ambulância. Então foi bem complicado. O running back do Chicago Bears, apesar de que eles têm vários, mas Donta Foreman era o número 1 no momento e também se lesionou. E eu acho que a maior lesão dentre as estrelas que a gente não falou, Joey Bosa, defensive end do Chargers, que já está sempre se ferrando. Pô, tem um time meio baleado, que era para ter uma linha defensiva boa, e lá se vai Joey Bosa. Uma semana muito triste. Esperamos melhores notícias na semana que vem, Neymar. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência, pessoal. Grande abraço, boa semana e até a próxima. Valeu, queridos. Beijo. Fui.